Então, pessoal, como a gente estava falando aqui sobre eletrostática e carga elétrica, eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês de como a energia eletrostática ela existe. Eletro significa de eletricidade, estática, energia em repouso. Da seguinte forma, eu vou atritar um atribo elétrico aqui, eu tenho o lenço que é de tecido e eu tenho a caneta que é de plástico enrijecido. Então, a partir do momento que eu friccionar a caneta no lenço, eu vou estar retirando elétrons de um desses elementos. Retirando elétrons, um vai ficar eletrizado positivamente e o outro vai ficar eletrizado negativamente. Porque antes disso aqui, os dois estavam o quê? Quantidade de elétrons que tinha num é a mesma quantidade de prótons que tinha no outro. Estavam eletricamente neutros. Então, a partir do momento que eu faço isso aqui, eu vou provar para vocês como realmente a eletrostática ela existe, ou seja, a eletricidade em repouso. Friccionando dessa forma aqui, quando eu terminar, eu posso colher pequenos pedaços de papel através da eletrostática. Ó, eu consegui deixar isso aqui, ó, um positivo e outro negativo, e dessa forma aqui eu consigo, ó, levantar, enquanto tem energia eu consigo levantar pequenos pedaços de papel. Então isso aqui é uma das provas de atrito da eletricidade, aonde eu posso simplesmente dois materiais diferentes, quando eu começo a atritar, eu consigo deixar um positivo e outro negativo. Seria a mesma coisa você pegar um balãozinho de festa e atritar em qualquer objeto e colocar no cabelo de uma pessoa. Se o cabelo não estiver molhado, você vai conseguir levantar esse cabelo, atrair esse cabelo. Isso prova que existe duas partículas no átomo. Uma é positiva e outra negativa, elétron e próton. Então vamos trazer aqui para o exercício. Bom, a primeira questão do livro, ele diz o seguinte: o que significa dizer que a carga é quantizada? Bom, esse nome quantizada, essa palavra quantizada é meio estranha para vocês, até porque a gente vê ela em física quântica, lá no segundo semestre. Então o que significa dizer que a carga está quantizada? Bom, a gente sabe que a natureza é formada de dois átomos, né? De duas partículas, o átomo, três partículas. Uma é positiva, que é o próton, outra é negativa, que é o elétron, e tem o nêutron, são as três partículas. Então essas três partículas estão na natureza formando todos os tipos de matéria que existem. Então o que significa dizer que a carga é quantizada? Então vamos aqui, ó. As cargas elétricas são quantizadas. O termo quanto vem do latim e significa pacote. Então quantizado significa pacote. Ou seja, as cargas elétricas sempre ocorrem na natureza em pequenos pacotes inteiros. Significa que eu não posso encontrar por aí meio próton, meio elétron ou qualquer carga elétrica ou qualquer quantidade de carga elétrica. É múltiplo de um determinado valor. O que significa isso aqui? Que se eu for na padaria, por exemplo, eu não vou comprar metade de um pão ou um pão mais a metade do outro. A mesma coisa acontece com a carga elétrica. Ela é um número múltiplo. O que é múltiplo? Partindo a 1, 2, 3, 4, 5, tá? Nunca vai ser a metade. Você não vai encontrar meio próton, meio elétron, é um e meio. Sempre vai ser o quê? Um múltiplo. É você pegar, quem são os múltiplos de 12? 12, eu posso dividir 12 por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 12. Então isso aqui são múltiplos. Então a carga elétrica ela é um número inteiro, sempre múltiplo do outro. É isso que ele quer dizer. Então a palavra quanto significa o quê? Pacote, ou seja, um pacote fechado. Tá? É você pegar uma banda larga, você tem uma velocidade, a sua internet muito mais rápida. Então, porque a informação vem em pacote. Tá? Então, carga elétrica quantizada significa dizer que não existe ela pela metade. Tá? Não é partido nem 1,5, 2,5, é sempre um número inteiro e múltiplo do outro. Isso significa que ela é quantizada. No número 2, ele diz: um objeto tem um total de 10 elevado a 3 prótons, 10 elevado a 23 prótons. O que se pode concluir a respeito de sua carga se ele tiver? Letra A, 10 elevado a 23 elétrons. Letra B, menos que 10 elevado a 23 elétrons. Letra C, mais que 10 elevado a 23 elétrons. Tá? Então, um objeto tem um total de 10 elevado a 23 prótons, que se pode concluir a respeito se a carga tiver. Então, lá eu tenho prótons, aqui eu tenho elétrons. Prótons é a parte positiva, elétrons é a parte negativa. Então, na letra A, o que é que se leva a concluir? Na letra A, os elétrons e os prótons, em mesma quantidade,
totalizam uma carga elétrica nula. O objeto está eletricamente neutro. Então, na letra A quantidade de elétrons, 10 elevado a 23, é a mesma quantidade de prótons, 10 elevado a 23. O que significa? Que a quantidade de elétrons sendo a mesma quantidade de prótons, significa que o objeto está eletricamente neutro, porque a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Então, a primeira, está eletricamente neutro. A letra A. Na letra B, menos que 10 elevado a 23 elétrons, menos que 10. Então, aqui, ó, a quantidade de elétrons vai ficar menos a quantidade de prótons. Dessa forma, na letra B, se o número total de elétrons é a mesma, é menos que o número total de prótons, a soma das cargas é positiva. Ou seja, o objeto está eletricamente positivo. Quando existe o quê? Quando ele diz, ó, menos que 10, quando a quantidade de elétrons é menor do que a quantidade de prótons, significa o quê? Significa que o objeto está eletricamente positivo, tá? Porque essa aqui é a parte positiva, tem mais, e essa é a parte negativa, elétrico tem menos. Então, se esse aqui tem mais, significa que o objeto está eletricamente positivo. A letra B. Na letra C, mais que 10 elevado a 23 elétrons. Então, a quantidade de elétrons é maior do que a quantidade de prótons. Como é que fica? Se o número de elétrons é maior que o número de prótons, a soma das cargas é negativa. O objeto está eletrizado negativamente. Então, como elétrons está maior, o número de elétrons é maior do que o número de prótons, o que vai acontecer? Isso aqui está eletrizado negativamente, porque elétrons é a parte negativa. Se o negativo é maior do que o positivo, no caso que é próton, então significa o quê? Que o objeto está eletrizado negativamente, correto?